Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal P-Roll, seu canal de edição audiovisual. E hoje a gente está aqui num ambiente externo, para mostrar para vocês como funciona os três pilares da fotografia. Basicamente, você entendendo esses três pilares, você nunca mais vai se preocupar em ter uma imagem estourada, ter uma imagem subexposta, ou então, você vai conseguir aí, de fato, extrair o máximo da qualidade da sua câmera, independente de qual câmera ou modelo seja, tá bom? Então, se você quiser aprender aí esses três pilares, fica comigo até o final desse vídeo e bora lá! Tá, mas agora você vai me perguntar, Pires, o que é esses três pilares da fotografia? Basicamente você vai entender como funciona o ISO, a abertura de lente e a velocidade do obturador na prática, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui exemplos reais e também todas as imagens de contexto que vão aparecer aqui para vocês vão estar aqui com o indicador ali do lado, com a descrição de quais configurações eu utilizei para conseguir obter aquela imagem, tá bom? Então só para começar, a gente está aqui então com uma Canon SL3, tá? Um modelo de entrada aqui da Canon, uma lente 50mm para poder gerar essas imagens e também um filtro ND da KNF Concept para a gente poder conseguir ali barrar um pouco da luz que vai entrar aqui para poder gerar essas imagens que vocês irão ver, tá? Eu vou mostrar para vocês também a diferença, de imagem com o filtro ND e sem o filtro ND e por que eu estou utilizando o filtro ND neste caso, tá? Então vocês vão conseguir entender tudo certinho, beleza? Mas vamos entender parte por parte. Aqui embaixo no vídeo também vai estar mostrando os capítulos aí do vídeo, você pode pular caso você achar interessante, beleza? Então vamos lá para o primeiro pilar, que é o ISO, tá? O que é o ISO basicamente? O ISO, ele é a sensibilidade que o sensor da sua câmera tem ao encontrar luz, basicamente, tá? Então quanto maior o ISO, maior é essa sensibilidade, mais luz vai entrar aqui dentro do sensor da sua câmera e consequentemente a sua imagem vai ficar mais clara, tá? E quanto menor for ali o valor do ISO, menos luz vai estar entrando na sua câmera, e mais a sua imagem vai ficar escura, tá? Então vou mostrar aqui para vocês na prática, tá? Então eu tô aqui, com a nossa modelo, tá? A Beatriz. Então como a gente vai fazer vai ser o seguinte. Vocês podem perceber que aqui na câmera, a gente já tem a imagem equilibrada, tá? E a gente vai utilizar bastante aqui, esse indicadorzinho que é o fotômetro para poder entender se a imagem ela tá bem equilibrada ou não, tá? Então a configuração aqui que eu utilizei foi o ISO 100. Então percebam que quando eu aperto o ISO aqui, e vou aumentando o valor, olha quanto de luz entra na minha câmera, Então, quanto mais luz, quanto maior o número do ISO, mais luz a gente vai ter, entrando aqui dentro da câmera. Então, basicamente, para esse contexto, a gente tem que utilizar aqui o ISO 100, porque o lugar onde a gente está, é um lugar aberto, basicamente, e tem muita fonte de luz. O sol é uma fonte de luz bem poderosa, e aí você consegue, então, não se preocupar com esse quesito de ficar com um objeto mal iluminado. Basta você ajustar aqui a intensidade utilizando o ISO, tá? Então, esse é o primeiro princípio, fechou? O segundo princípio que a gente vai estar utilizando agora, vou mostrar para vocês na prática também, é a abertura de lente, tá? Aqui vocês podem perceber que eu estou utilizando uma abertura em 1.8, ou seja, o que a abertura de lente ela faz na nossa imagem? É ela que vai gerar esse fundo desfocado que vocês vão ver na imagem que eu vou estar de contexto aqui para vocês, tá? Então, basicamente, quanto menor for, este número, maior será o desfoque de fundo que você vai ter na sua imagem, porém também vai entrar uma maior quantidade de luz na sua câmera, tá? Então é só você entender essas regrinhas, decorar aí, que aí você nunca mais vai ter dúvida, beleza? Por isso que é um dos motivos que eu estou utilizando aqui o filtro ND, porque como eu estou utilizando um valor de abertura de lente muito pequeno, que é ali 1.8, e você vai ver uma imagenzinha aqui que eu vou mostrar para você como que a câmera se comporta fisicamente aqui dentro, quando ela tá nesse 1.8, lá dentro a abertura ela tá super aberta, tá? Então vai ser mais luz entrando, e aí mesmo estando no ISO 100 eu teria uma imagem estourada, mas como eu quero ter uma imagem com fundo desfocado, por isso que eu estou utilizando o filtro ND, porque ele basicamente funciona como se fosse um óculos de sol para a sua lente, tá? Então com ele a gente consegue aqui, girar este anel. Vocês podem perceber, que conforme eu vou girando o anel aqui vai ficando mais claro. Deixa eu só apertar mais aqui o anel adaptador, mas enfim, girei, ficou mais claro, e aqui eu vou girando, vai ficando mais escuro, como vocês podem perceber, tá bom? Então é para isso que serve o filtro ND. Então dá uma olhadinha aqui, Então
a gente está utilizando em 1.8, tá? Então, ó, se eu girar o filtro ND, ó, eu consigo ter uma imagem um pouco mais escura sem precisar mexer nas configurações da câmera, né? Já se eu virar aqui, ó, e abrir aqui o filtro ND, a gente começa a chegar numa situação semelhante a se a gente não estivesse utilizando o filtro ND. Ó como a imagem fica estourada, fica subexposta. Então, como eu quero ter esse fundo desfocado, eu vou deixar aqui em 1.8, porque aí eu vou ter o máximo de desfoque que essa lente pode oferecer, e aí eu vou girando aqui o filtro ND, ó, até chegar na intensidade, na luminosidade que eu preciso, né? E aí, ó, a gente tem essa qualidade de imagem. E aí, se eu apertar o botãozinho de foco aqui, ó, vocês podem perceber que o nosso fotômetro está bem no meio, ou seja, é uma imagem que está equilibrada, é uma imagem que não está estourada e também não está subexposta. Fechou? Então, basicamente, esse aí é o pilar da abertura de lente. E agora, o último que a gente vai mostrar aqui para vocês é a velocidade do obturador, tá? A velocidade, ela basicamente, né, ela vai determinar o quanto de motion blur você vai ter ali na sua imagem, tá? O que é o motion blur? Eu estou usando aqui, ó, 125, né, de velocidade do obturador. Por que eu estou utilizando 125? Porque basicamente a gente está gravando aqui esse vídeo a 60 fps, tá? Então, ou seja, se a gente está gravando a 60 fps, você sempre tem que utilizar aqui na velocidade do obturador o dobro desse valor, tá? Então, se a gente está gravando a 60, a gente ia gravar aqui com a velocidade do obturador em 120, tá? E aí a gente consegue, então, ter uma imagem com motion blur correto, tá? Por exemplo, eu poderia deixar aqui em 60, ó, que, por exemplo, seria o que a galera ia fazer, porém, comece a assinar um pouquinho mais rápido, fazendo um favor. Olha como a imagem ela vai ficando mais desfocada ali na mão dela. Eu estou controlando aqui pelo filtro ND, mas você consegue perceber, né, que começa a ficar mais desfocado. Agora, se eu aumentar mais a velocidade do obturador, eu começo a perder esse desfoque. Deixa eu... Aqui, ó. Olha só como não existe mais o arrasto ali na mão dela, né? A gente começa a ver uma imagem que é um pouco mais estática, né? E ó que eu coloquei aqui em 320, tá? Então, para você ter né, o motion blur natural aqui, sempre utilize, né, o dobro da velocidade do FPS que você está utilizando. No caso aqui, meu é 125. E aí, sempre que você for filmar aqui no ambiente externo, você usa um filtro ND, porque aí você consegue respeitar todos esses três pilares da fotografia, né? E ter uma imagem bonita sem você ter uma imagem ali estourada, beleza? Porque você tem um equipamento aqui para poder te ajudar nesse sentido. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse modelo de filtro ND, vai ter um link aqui no card, você pode clicar que eu mostro para vocês exatamente esse modelo, né? E como você pode utilizar ele para conseguir uma imagem mais equilibrada ali também, beleza? Então, basicamente é isso, galera. Esses são os três pilares, tá? Que você precisa entender ali para conseguir gerar uma imagem que seja bacana. Eu vou também agora mostrar para vocês alguns takes que eu fiz aqui para vocês verem, né, como foi captado e tudo mais, e vai ter ali o descritivozinho também para você entender com quais configurações eu consegui fazer esse take, beleza? Então vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!